Então, dando continuidade no Livro dos Espíritos, né? Estamos no último livro, o livro 4. O Eduardo já deu início, né, com o primeiro capítulo. E eu vou dar agora o segmento e finalizar ele com o capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Vamos finalizar esse capítulo em duas partes, iniciando hoje e no próximo domingo finalizando. Certo? Então, dando continuidade a penas e gozos. Nada, vida futura. Pergunta de Kardec aos espíritos. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. De onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos, antes de sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas. E a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Então, comentando sobre a questão do nada, primeiramente, ainda tem pessoas que têm medo do nada. Tá? Por que o nada? Porque as pessoas ainda sabem que contam com a morte. A única certeza que temos é a morte. Então, as pessoas vivem, nós vivemos normalmente fazendo, conquistando, lutando, brigando, mas sabemos que um dia vai acabar essa vida. E que cada um de nós temos de conhecimento da vida futura? Isso é o mais importante, certo? O que o entendimento. Então, tem muitas pessoas que ainda não têm a compreensão disso. Não compreende que a vida continua após a morte. Não compreende que o espírito é imortal. Então, o que acontece? Ela tem horror, ela tem um medo, ela fica angustiada. Obviamente, por quê? Porque ele não tem essa certeza. Mas isso é de acordo com cada espírito, com o que ele buscou de conhecimento nessa questão. Então, é assim que funciona. Eu tenho pessoas que eu conheço que não podem nem comentar da morte, pode nem falar, elas não querem nem conversar sobre isso. Daí tem outros também que falam que acreditam mesmo que acaba tudo. Ah, acabou, eu vou viver aqui, acabou. Não tem nada, entendeu? Mas eles não sabem o que é o nada. E mesmo assim vivem essa vida, às vezes de angústia, de sofrimento, por quê? Porque sabe que todas as pessoas entendem que todas as pessoas que vivem com ele e que foram antes dele, foram por nada. Ou ele acredita que nunca mais vai ter esse reencontro. Então ele já sofre de antemão. Por isso que é importante sempre um conhecimento, buscar sempre a verdade de forma racional, não acreditar naquela forma alegórica da outrora. Sim, buscar essa razão, o porquê de estarmos aqui, o porquê de ser assim, o porquê sofremos, o porquê sorrimos em alguns momentos. É assim que funciona, tá bom? E da encarnação, desse sentimento instintivo da vida futura, nós estamos com ele também. É que muitas pessoas ignoram. Às vezes a pessoa acredita no nada, mas no íntimo mesmo tem algo, existe algo, mas ele prefere ignorar isso e viver essa vida aqui, fincada os dois pés aqui, só a vida material. Por isso que sofremos bastante quando é assim. Agora, quando nós começamos a escutar mais a inspiração dos espíritos, a buscar mais esse conhecimento, começa a se descortinar algo maravilhoso, que é a realidade do espírito. Tá bom? Intuição de penas e gozos futuros. De onde vem a crença que se encontra entre todos os povos de penas e recompensas futuras? É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque sabei-o, não é em vão que uma voz interior vos fala. Vosso erro está em não escutá-la bastante. Se nisso pensasseis bem, frequentemente vos tornaríeis melhores. Foi o que eu acabei de dizer. Nós planejamos a maior parte da nossa encarnação, conversando com os espíritos,
participamos em algumas escolhas, em um gênero de prova, só que quando viemos para cá, a matéria, ela opaca, ela ofusca. Nós temos que lutar para poder ter essa conexão clara com a espiritualidade. E temos ela, mas às vezes nos entregamos tanto essas nossas paixões aqui, a matéria, que não escutamos. Não entendemos as inspirações vindas dos espíritos, nos auxiliando, nos orientando no melhor. E frequentemente tomamos o caminho errado, sempre as escolhas erradas. Então, qual a importância disso? O importante é sempre estar sempre fazendo essa reflexão. Mas quando você faz essa reflexão? No momento que você acorda, ou no momento que você vai dormir. Santo Agostinho falou, no momento que você vai dormir, você faz aquele peso, você faz aquele julgamento dos seus atos no dia que se passou, que vai se findando. Então, o importante é isso. E entender e compreender isso aí, para podermos viver melhor. Então, é sempre isso. Temos em nós, sim, temos em nós o pressentimento, sim, da vida futura, mas temos que voltar para dentro de nós mesmos, para poder compreendermos isso, tá bom? No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Resposta dos espíritos. A dúvida para os céticos, endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Isso é claro. Como disse, tem pessoas que ignoram esse mecanismo da vida e vivem a vida aí de qualquer jeito e cometendo delitos, crimes que, na verdade, passam às vezes olhando a pessoa fria, assim, mas no momento, quando se pensa na morte, ele tem medo. Porque ele sabe que ele errou e sabe que o que o espera, às vezes, e que realmente é o começo do resgate. É um sofrimento. Então, igual os céticos também, endurecidos, eles ficam sempre na dúvida. Por quê? Porque, na verdade, por mais que eles falam que não, instintivamente, eles sabem que sim. E tem esse conflito. Mas aquele que já encontrou o caminho, já sabe como é que funciona e está lutando para transformar em virtude suas más inclinações, esse sim, esse tem esperança, esse sabe que a vida continua, esse sabe que vai ter um futuro para o espírito. Então vai de cada crença de cada espírito, certo? O que ele acredita. E outra, condição evolutiva também. Nós vemos que lá em André Luiz, que tem um padre, um sacerdote, lá que ele estava junto com o André, quando foi para o hospital, né, no tratamento, ele foi como cético, ele não acreditava, relutou com isso. Lá que ele foi ver que é diferente. Mas quanto tempo ele ficou com essa crença? Aí olhando assim, quantos aqui não pensam da mesma maneira, da mesma forma? Então é o tempo de cada um, é as experiências de cada um. Cabe a nós um pouco, que sabe um pouco disso mais, que auxiliar esses irmãos também. Estamos todos juntos na caminhada, enquanto antes eles poderem recobrar esse entendimento. Como também os que cometem os delitos, que eles possam também se arrepender o quanto antes, porque isso é importante na recuperação para o caminho do bem. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Pergunta de Kardec. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada um indivíduo, em particular, tenha alguma importância aos seus olhos? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. Isso já sabemos, que tudo regido pela mão de Deus. Tudo. Às vezes,
é que compreendemos de modo equivocado, mas até porque o nosso entendimento é até esse momento mesmo, certo? Mas sabemos um pouco que não é Deus propriamente dito que vai ali e faz. Tem situações que ele tem os seus filhos já bem-aventurados que auxiliam na orquestração do universo, de tudo que acontece, tá? Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou nos punir, e a maioria desses atos não são insignificantes para ele? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações, e as violais é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso, eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, frequentemente, a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração à lei, assim em tudo. Então, é bem explicativo. Tem as leis que regem o universo, as leis naturais, que já hoje temos condições de compreendê-las, certo? Então, poder agir de acordo para evitar esses sofrimentos, que na qual sofremos até outrora por ignorar tal e tal lei, tal e tal condição, certo? Então, é bem claro isso. Isso não tem entrelinhas. Deus não tem escolhidos ali, privilégios para esse ou para aquele. É a lei que existe para todos. Então, não existe. Se andou no caminho certo, você vai ter a sua recompensa. Se você infringiu uma dessas leis, vai ter as consequências. Certo? Então, é assim que funciona. Ok? Natureza das penas e gozos futuros. As penas e os gozos da alma, depois da morte, têm alguma coisa de material? Elas não podem ser materiais, visto que a alma não é material. O bom senso diz: essas penas e esses gozos não têm nada de carnal, e, portanto, são 1000 vezes mais vivos que os que experimentais sobre a terra, porque o espírito, uma vez livre, é mais impressionável e a matéria não enfraquece mais suas sensações. Então, sofremos aqui, certo? De ordem material, as dores do corpo, da matéria. Mas o sofrimento que nós temos depois da matéria é de ordem moral, então é um outro tipo de dor, de sofrimento. Tá? Só que na matéria, o sofrimento, às vezes nós pensamos assim, nossa, estou sofrendo demais por um ato que eu cometi. Se você não tiver uma consciência e um arrependimento de tentar melhorar, se redimir perante a isso, a dor, ela vai continuar. Por quê? Porque a alma é imortal, então ela segue a alma. E lá, no mundo espiritual, com certeza, é muito mais viva. As sensações é muito mais pungente. Então, ela continua. Porque o homem faz das penas e dos gozos da vida futura uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda? Resposta: inteligência que não pôde ainda desenvolver bastante. A criança compreende como o adulto? Aliás, isso depende também daquilo que se lhe ensinou, e aí a necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir o que está em torno de vós. Por isso, foram necessárias comparações, e são essas imagens e essas figuras que tomastes pela realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pôde exprimir. Então, estamos vivendo isso também. Muitas pessoas hoje acreditam na questão da população da Terra. Adão e Eva populou a Terra inteira. Para você ter uma ideia, é um modo figurado. Adão e Eva é da raça adâmica, né? Que é agora que nós estamos vivenciando. Mas tem muitas pessoas ainda que professam isso como uma verdade. E muitas outras acreditam nisso. Certo? Então,
Isso aí é um exemplo. Imagina nas outras questões, como do inferno, como do céu. As pessoas acreditam nisso, que existe o inferno, o fogo do inferno eterno. Vamos vai sofrer. Como existe o paraíso, né? Eterno, vamos gozar no seio de Deus sempre. E não é bem assim. Nós estamos entendendo que tudo foi de modo figurado para podermos compreendermos essas questões. É fato, mas hoje já está sendo trazido algo racional. Aquilo foi falar que aquilo foi só naquele momento, porque só entenderia daquela maneira. Porque se fosse levar esse entendimento para aquela época, não ia surtir nenhum efeito. Então é tudo de acordo com o grau evolutivo da humanidade. Hoje já entendemos assim. Tem muitos ainda que não entendem, mas ao seu turno, como eu falei, irão entender. Certo? E quem compreende isso? Os espíritos já têm um certo entendimento, já gozam de uma certa felicidade, esses têm essa compreensão. Já começa a entender isso e começa a passar o que é verdade para os outros irmãos, sem constranger, obviamente. Por quê? Já gozam já de uma certa felicidade relativa, porque a felicidade vem do quê? Vem do espírito. Bom, a felicidade vem quando ele está sem as suas paixões, certo? Sem o egoísmo, sem o ódio, sem o orgulho, sem os ciúmes. Então ele já compreende melhor e consegue auxiliar melhor. O contrário é a vida do espírito ainda perverso, ainda que sofre ainda. Por quê? Porque ele ainda está arraigado à questão da matéria e está ligado ainda a essas paixões. Ainda. Por isso o sofrimento, tanto na matéria, que, querendo ou não, um pouco menos, porque quando você tem uma encarnação, você, como disse, você perde aquela sensibilidade espiritual, mas também fica pungente muito na erraticidade como espírito. Por isso que concorremos sempre para fazer o melhor. Mas isso também vai do entendimento. Ok? Colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres? Resposta: sim, os prazeres do animal. E quando não pode satisfazer essas necessidades, é uma tortura. Foi o que eu disse agora há pouco. Quanto mais estamos ligados à matéria, a ter esses prazeres materiais, a satisfazer isso a todo custo, nós sofremos. Por quê? Porque esses prazeres ele é momentâneo, ele é ínfimo, certo? E nós invertemos os valores, porque hoje, que nós estamos vendo o que no mundo hoje? De pandemia, o mundo está mostrando hoje o que somos. Esse lado de quem é quem mesmo, na verdade. Quem é que quer fazer o bem, quer melhorar, e quem ainda se entrega a isso, se entrega a esses prazeres do animal, da matéria. Tá? A inversão de valores. Por isso que assim, o espírito, quando ele já começa a ter uma certa lucidez, ele já começa a valorizar de acordo com o que vale mesmo. Cada ação, cada sentimento. Então, o importante é isso. O importante é nós valorizarmos o sentimento do espírito, o sentimento de benevolência, aquele que é para sempre, aquele que você conquista e é eterno. Tá? Ao invés do material. Sim, o material, ele é necessário? Com certeza. Nós precisamos, né, trabalhar, precisamos viver, precisamos também ter o prazer de estarmos aqui, mas consciente. Saber que não devemos ter esses prazeres dentro de sua normalidade, respeitando o próximo. Sempre assim. E sempre fazendo o bem, que é o principal. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Sempre boa da parte dos bons espíritos, claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que eles creem suscetíveis de se deixar arrastar, e que frequentemente arrastarão ao mal durante a vida. Assim, a morte não nos livra da tentação?
Não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos que sobre os homens, porque eles não têm por auxiliares as paixões materiais. Então, como eu disse, nós estamos sempre influenciados, já estudamos isso no livro já, a influência dos espíritos, né, no homem encarnado, essa troca, né, de informações, na verdade. E sabemos que sim, é grande a influência, somos bombardeados direto. Por isso que é bom sempre estar vigiando os pensamentos, os nossos pensamentos. Porque o que pensamos, nós atraímos. Então, sempre estamos à prova. Então, é isso. Estamos livres da tentação? Não, estamos sempre. O que importa? O que importa é a sua posição perante a isso. Você vai ser influenciado. Mas se você atende isso, se você quiser. É livre-arbítrio, é escolha ainda. Isso faz parte da prova do espírito aqui encarnado, tá? Mas essa tentação, ela acaba depois do corpo? Sim, as tentações de ordem material, aquilo que você, as ações que você vai fazer na Terra. Porque na espiritualidade, nós sabemos, né, nas reuniões mediúnicas, que existe isso também. Existe aqueles espíritos ainda que ainda conseguem arrastar esses outros espíritos. Mas pelo quê? Pelo pensamento. Porque não tem mais a matéria. Agora, o pensamento, por quê? Se uma pessoa é gananciosa aqui, vive uma vida inteira de ganância, só pensando no dinheiro, só pensando nisso, guardando, quando ele desencarnar, ele não vai perder esse pensamento. Ele não vai compreender de primeira que aquilo ali não existe mais e não é mais dele. Quantas vezes em reuniões mediúnicas encontramos irmãos nessa condição? Que não saía dali e falava, não, eu estou cuidando do meu dinheiro, estão acabando com o meu dinheiro, com meus bens, aí eu não posso deixar, eu tenho que ir lá cuidar. Quantas vezes nem percebeu que ele não está mais entre os vivos? Certo? Então, a importância disso. Então, os espíritos, já os perversos, que já são são inteligentes, têm essa questão, eles conseguem pegar esses espíritos pelo quê? Pelo pensamento. Por esses vícios ainda, tanto da vaidade, como da ganância, da luxúria, tudo isso, do orgulhoso. Então ele consegue escravizar, de certo ponto, esses espíritos, mediante a essa situação. Agora, esses espíritos, eles vivendo assim, sofrimento, eles chegarão um dia a sair disso? Não é para sempre? Não, com certeza não é para sempre. É de acordo com a condição dele. É com o que ele merece. Tá? Então, tem espíritos que nessa condição de sofrimento ainda compreendem ainda os outros espíritos que estão acima dele, que estão caminhando melhor. Então, se inspira neles para poder caminhar, para poder voltar a esse caminho do bem. Isso é importante, esse entendimento. Tem um caso de no Céu e Inferno, que é referente a esse capítulo no livro, que é um caso de um espírito que viveu aqui, Antônio Bia, está lá no livro. Ele teve uma vida exemplar, ele teve uma existência boa, mas ele teve um desencarne cruel. Ele foi enterrado vivo. Certo? Ele foi enterrado vivo, tudo bem. Aí depois passou um tempo, Kardec solicitou, né, pelo médico, a São Luís que pudesse invocar esse espírito. Ele veio. Ele comentou desse sofrimento, como é que foi. Aí Kardec pergunta, mas por que você teve uma morte tão assim dolorosa, brutal, sendo que você foi uma pessoa exemplar, uma pessoa que viveu bem? Ele disse, assim, foi necessário, porque eu pedi, já mostra uma das condições do espírito. Ele pediu tal situação, porque ele fez acontecer com a mulher dele, numa encarnação passada. Aí ele pediu para poder ter esse gênero de desencarne, que foi aplicado. Ele viveu. Mas ele foi além ainda, São Luís explicou, então assim, ele que escolheu isso aí, para poder alcançar a mulher dele.
porque a mulher dele já estava em outra situação, em outra esfera. Ele queria alcançar ela. Então, isso também inspirou ele a ir até ela, a voltar para o caminho certo e ir até ela. Lógico que cada caso tem um caso, certo? Entendimento e compreensão das provas. Então, muitas das provas que nós vemos hoje, muitas das situações que nós vemos, algumas mortes, ou alguns gêneros de vida, gêneros de prova que as pessoas passam, falam assim, nossa, que sofrimento, artroz, que coisa, e não conseguiria. Muitos desses pediram tais provas. Por quê? Para poder alcançar mais rápido quem já está à frente, quem já caminhou, já trilhou isso já. Certo? Então, é importante esse entendimento das penas e dos gozos futuros. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui essa parte. Estamos na metade, ok? E no próximo domingo vamos dar continuidade e finalizar este capítulo. Uma boa noite a todos, obrigado. E agora eu convido a Maiara a assumir para falar mais uma parte dos São Chegados os Tempos. Obrigada, Alan. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse domingo de encontro. Hoje eu falo mais uma vez, mas já reitero que é a última vez, porque nós estamos nos últimos itens desse texto, do São Chegados os Tempos, um texto contido na Gênese, no livro A Gênese, que faz parte da terceira parte do capítulo 18. Essa jornada que eu trouxe, né, de conhecimento e de aprofundamento nesse texto, justamente é para amparar e nos ajudar a nos situarmos, né, no que vem acontecendo já há um bom tempo, as transformações que vêm sendo implementadas na Terra pelo planejamento divino, já ao longo de muito tempo. O texto nos esclarece, e também o texto do Obras Póstumas, que eu trouxe em alguns momentos durante esses domingos, também nos esclarece que essas transformações vêm acontecendo há milênios, e agora ela vem chegando no seu tempo de culminância. Não sabemos o quanto esse tempo ainda vai durar, mas os vários acontecimentos, pelo menos desse último século, nos mostra que nós temos chegado a esses momentos cruciais. Então, para entender e usufruir literalmente desse conteúdo maravilhoso que a doutrina espírita nos oferece, para que nós tenhamos base, para que nós tenhamos preparo para enfrentar todos esses momentos enquanto encarnados. Então, é justamente por isso que tudo está aí, para a gente usufruir, para nós enfrentarmos da melhor forma, para que o aprendizado seja feito de forma útil e eficiente. Então, nós chegamos ao final desse texto nos últimos itens, que é do item 22 ao 26. Então, vamos lá. E assim, eu trago os últimos apontamentos sobre os sinais dos tempos, né? Que ele vai dando vários, ao longo do texto, tem vários apontamentos, né, do que nós podemos observar desse momento, né? do que nos coloca a claridade do que são esses tempos de transformação. Então, dentro desses últimos pontos dos sinais dos tempos que são trazidos, ele fala desse, né, que nós vamos ver fundar. Eu trouxe eu já trouxe uma parte maior desse texto e vou trazer essa parte menor, porque eu gostaria de reiterar um assunto interessante. Então, sinais dos tempos, quando nós vamos ver fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizatórias e emancipatórias. Portanto, o que nós queremos, o que nós podemos pensar em relação a isso?
Uma coisa que a pandemia tem trazido muito é essa discussão das nossas questões educacionais, né? Dos nossos métodos de ensino e da acessibilidade de educação intelectual para todas as pessoas de forma igualitária. Então, tem se mostrado cada vez mais o quanto é importante que todos tenham acesso a uma educação de qualidade e não só uma educação intelectual, uma educação moral. Nesse momento de discussões, de questões científicas, né, em relação ao coronavírus e a parte farmacológica e medicações e as questões de segurança, as medidas de segurança e os comportamentos adequados, nós podemos ver uma discussão entre pessoas com o mesmo nível educacional, né? Então, vamos colocar aqui uma classe que fica bem expoente nesse momento, né, que é a classe médica. Nós vemos uma faceta dessa classe que defende algumas medicações e uma outra faceta que rebate tais medicações. Então, por isso que nós temos que ver que, apesar de às vezes, as pessoas terem o mesmo nível intelectual, as questões morais e as questões também de desenvolvimento do ser e prestação para o outro, fazem toda a diferença no entendimento de tais, nesses momentos mais cruciais em que a profissão e os nossos conhecimentos são chamados para servir a níveis sociais. Quando nós pensamos nessas instituições que se fundarão e se reformarão, eu trago aqui a questão das nossas instituições políticas, né? Se tem algum ponto do qual nós tenhamos a esperança realmente abalada, se vai haver uma transformação que realmente seja, que ela seja densa, que ela traga outros mecanismos de atuação dos meios políticos e comportamentos políticos. No livro Memórias de um Suicida, nós nos deparamos com uma menção dessa transformação política do futuro, né, de como essas instituições também trarão conceitos políticos cristãos e reformadores. Inclusive, o texto, ele traz um título, né? O trecho fala que essa era de progresso, o trecho, quem quiser depois buscar, está na página 425, tá? Do livro Memórias de um Suicida. O trecho fala que a era de progresso, sonhada pelo mestre da Galileia, nosso amado Jesus Cristo, vai ser presidida por um socialismo fraterno, estatuída nos códigos áureos da doutrina cristã. Então, até sim, a nossa instituição política vai ser transformada, revigorada, justo pelas nossas construções e reformas morais, do qual todo o aprendizado que nós, enquanto espíritos, estamos angariando, vamos poder colocá-lo em prática. Também em relação aos sinais dos tempos, um trecho do livro traz, já da Gênese, retorno para o livro da Gênese, traz a questão que fala que vão se enfraquecer os preconceitos de raça, os povos entram a se considerar-se membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem transações. Eles suprimem as barreiras que separavam de todos os pontos do mundo e reúnem-se em comícios universais para justas pacíficas de inteligência. Muito bem. É épico o que está acontecendo agora. Essa pandemia veio trazer todos para o mesmo cenário, né? Para um assunto que é comum a todos em todas as partes do mundo, né?
E justamente no meio dessa pandemia, vem sendo trazido à tona também as discussões raciais e essas discussões sobre as várias segregações que a humanidade e as sociedades até hoje, né, arrastaram grilhões. Podemos ver de forma mais clara, por exemplo, as propagandas de marketing, que neste momento, nos últimos anos, já se vem no dever de representar todas as raças possíveis ou variar, né, a pluralidade dessas raças em suas propagandas. E também os produtos que estão sendo criados para consumo, eles estão sendo abrindo o leque, né, das fábricas e dos produtos e dos modelos para que contemplem as demais raças, né, as várias cores de pele, os vários tipos de cabelo, as vários formatos do corpo de cada um, né? Tem se olhado que nós não temos padrões, cada um de nós nasce de um jeito, de uma forma, e os padrões que são muito ruins e têm trazido prisões horríveis ao longo dos anos de que a cor de determinada pele é a certa, o formato de tal cabelo é o correto, né? As proporções do corpo do qual eu devo me adequar são essas, né, do quais as pessoas sofrem por se verem fora desses padrões, o que, na verdade, é um mínimo, um nicho de pessoas que cumprem esses requisitos. Nesse momento, nós estamos vendo essas barreiras, né, essa emancipação que é dito no texto vindo à tona. Mas isso que eu trouxe, esse exemplo que eu trouxe, ele é muito ínfimo e pequeno. Ainda, apesar dessas conquistas, há grandes barreiras a serem transpostas, há preconceitos estruturais que ainda resistem, né, devido à mentalidade da coletividade e também das lideranças que ainda ocupam alguns postos decisivos. Um exemplo que nós podemos dar dessas questões de preconceitos estruturais são as instituições financeiras, que ainda a maioria delas, elas ainda são presididas ou lideradas por homens brancos. Então, prevalece ainda uma cor da pele na liderança, permanece ainda uma questão de gênero na liderança, né, a questão do patriarcado, da raça, e mesmo que existam numa minoria, porque nós temos que ter a consciência das desigualdades, e mesmo que nós tenhamos pessoas das demais raças preparadas para esse posto, ou do outro gênero, do gênero feminino, preparada para assumir esse posto, os obstáculos serão muito maiores, e não só pela política interna dessas empresas ou dessas instituições, serão grandes também pela coletividade que não querem ver, né, essa pessoa fora do padrão que nós estamos habituados a ocupar esses locais. Então, a transformação não é só dos nichos, a transformação é das coletividades também. Desse trecho também, ele fala que nós vamos quebrar as barreiras, né? Nós transformamos barreiras. Que barreiras são essas? Eu olho bem esse texto a partir da questão da comunicação global que foi instituída através da internet. Então, antes existiam muitos mundos dentro deste mundo. Jamais nós sabíamos o que, na realidade, acontece dentro dos outros países. Um exemplo presente disso é a Coreia do Norte. Como ela não tem, né, a rede de internet de comunicação global instituída, nós não conseguimos ter uma visão do que realmente acontece dentro do país, por uma questão estatal e governamental. Então, aquele país ainda é muito nebuloso para nós. Nós não reconhecemos muito como as pessoas vivem, o que elas gostam, como funcionam as suas famílias. Diferente dos países que já têm essa comunicação. Há algum tempo atrás, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, demorou-se para descobrir o que estava acontecendo em relação ao genocídio
né, dos judeus. Porque como não existiam, como as comunicações ainda não eram tão velozes, tão instituídas, tão tecnológicas, às vezes ao final da guerra, né, quando realmente tropas chegaram aos campos de concentração, que foi possível documentar o que estava acontecendo, o que estava sendo feito, o que aquele povo estava vivendo. Então, agora, nós temos essa comunicação global. Eu posso saber realmente o que está acontecendo, por exemplo, os conflitos lá, né, em Jerusalém, lá na faixa de Gaza, agora, nesse momento. Isso é claro para o mundo. E ao mesmo tempo que nós sabemos o que está acontecendo em outros lugares, nós podemos nos unir nessas questões de emancipação e de melhores comportamentos há minutos. Então, eu posso me aderir a um movimento que está acontecendo do outro lado da Terra, né, por exemplo, para salvar mulheres, ou algum movimento que está acontecendo do outro lado da Terra para salvar as pessoas da fome. Então, todas essas barreiras que nos foram transpostas pela tecnologia, elas nos ajudam. No livro Obras Póstumas, ele fala de forma muito clara que essa tecnologia não veio de forma fortuita, né? Que ela faz parte do planejamento divino, justamente para que haja meios para esse mundo de regeneração do que nós estamos aos pés. E que ela é providencial, que nesse primeiro momento, nesse primeiro contato do qual a humanidade está tendo com esse tipo de tecnologia e abertura, pode parecer prejudicial, e o que realmente é. Nós sabemos que tem várias coisas que esse mundo da internet, das comunicações, tem trazido de prejudicial para a nossa vida. Um exemplo são as fake news, né? Tem redes de internet paralelas, infelizmente, com assuntos muito infelizes, e toda essa questão de que realmente, nesse momento, nós não sabemos lidar muito com esse nível de comunicação global, mas que ele vai nos auxiliar principalmente para a propagação do bem. Então, o bem ele vai se replicar de forma mais contundente, porque essas barreiras já não existem mais. Muito bem. Outro sinal, não menos característico dos sinais dos tempos, do período em que entramos, encontra-se na reação que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta das ideias materialistas. Nesse momento, nós vemos uma conversa muito grande entre a ciência, que há um tempo, né, refutava qualquer aproximação com conceitos espirituais, essa aproximação. Muitos estudos falando dos poderes das orações, ou das mentalizações, ou dos pensamentos positivos, tem N nomes, né? Então, nós vemos toda essa aproximação, nós vemos que essa discussão que agora está sendo alimentada, de que todas as religiões, por exemplo, devem ser aceitas, de que nós, enquanto humanidade, humanos, como pessoas integrantes da sociedade, temos que ter abertura para essas ideias, para as questões espirituais, para a discussão dessas questões espirituais, e que isso deve ser aceito ao ser humano e não refutado. Então, à medida que isso vem passando, essa proximidade da nossa vida com a nossa vida material, com a nossa vida espiritual, ela vai ser cada vez mais integrada. Ótimo. Certo. Inclusive, em relação, existem metas a serem cumpridas, o planejamento divino é muito claro. E aí, justamente sobre todas essas questões que eu trouxe, né, tem o trecho que fala que, se supuséssemos possuídas desses sentimentos, a maioria dos homens poderemos facilmente imaginar as modificações que daí decorrerão às relações sociais. Então, se eu não tiver segregações, racismo, se eu tiver essa questão espiritual potente em todos nós, se as instituições forem para cuidar e não para punir,
né, nós teremos essa transformação nas relações sociais, e todos terão por divisa a caridade, a fraternidade, a benevolência para com todos, a tolerância para com todas as crenças. É a meta para que tende evidentemente a humanidade, este projeto de aspirações de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por meios de se realizar. Então, justamente por essa questão dessa meta que nós estamos buscando, né, esse comportamento fraternal entre todos nós, nossas instituições voltadas para o bem e para o cuidado, que essa efervescência, né, esse chacoalhar que a pandemia trouxe, tem nos colocado nessa guia para essa meta. Esses sentimentos do qual traz, eles, como nós já aprendemos ao longo da doutrina espírita, trabalha isso de forma muito clara, é que nós estamos numa transição, né, desses seres que são pura emoção, e estamos caminhando para a era dos sentimentos, que é a era do que eu entendo essas emoções, dos quais eu controlo, dos quais eu construo e trago para que sejam transformadas em virtudes, e que as virtudes são os sentimentos em virtudes, aliás. Como que isso vai se transpor? Como que, por exemplo, uma instituição como a política, né, vai se transformar se nós temos pessoas ao longo de anos com os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, se a engrenagem desses tipos de instituições continuam ainda muito presas nesses conceitos do qual essa meta, né, tem mostrado que é o caminho oposto. Essa transformação ela vai ser baseada em muitas resistências. Isso é fato. E essas ideias e preconceitos, e essas crenças que ainda são estacionárias, elas ainda se farão presente em muito tempo. Porém, a nova geração que vem vindo, né, o reencarnar de espíritos que estão mais suscetíveis a essa ideia do bem e da transformação, vão ajudar que ao longo do tempo esses postos sejam ocupados por esses seres encarnados, e assim nós teremos essa transformação de ideias. Então a meta é essa, é transformar e vivificar, porque é o que todos nós queremos, como o texto fala. Né? Apesar de nós acharmos que as instituições não têm jeito, que não terão transformadas, às vezes quando nós falamos que não, vai acontecer, eu não sei em que hora, mas isso vai acontecer, às vezes nós somos rebatidos por pensarmos de forma utópica, mas não é utópico, faz parte do planejamento divino. Então, o que vai fazer essa transformação se colocar em curso são as futuras gerações. Então, a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento que houver chegado, avançando para o mesmo alvo das realizando seus objetivos, o Espiritismo encontrará nela no mesmo terreno. Muito bem. Então, quem vai vencer essas resistências somos nós. Né? Somos os filhos de Deus que estão nesse caminho para a perfeição, para a transformação dos nossos espíritos. Vai ser fácil? Não. Nós estamos vivendo essa época de transição em que confunde essas duas gerações. Essa geração mais refratária, resistente nas ideias do passado, nas ideias egoístas do passado, e nessa geração que vem trazendo discussões, enfrentamentos, né, exige transformações. Então, nós assistimos o embate mesmo dessa partida dessa geração e da chegada da outra. E nesse momento do qual as duas convivem, vai ter luta, vai ter resistências, vão ter embates. E nós devemos olhar para isso como bom combate, como
como o que é benéfico para as transformações para o bem. Mas, como a transformação ela vai ser gradativa, ela vai ter cadência, então, aos poucos, essa geração que ainda continua refratária, né, esses espíritos que ainda continuam endurecidos, eles vão deixar a Terra, e a nova vai vir aos poucos, no mesma levada, né, para suceder esses espaços. Então, vai ser uma mudança seguindo a ordem natural das coisas e obedecendo, é lógico, o planejamento divino. Dentro disso, está a questão das partidas coletivas, dos desencarnes coletivos. Isso é muito bom nós esclarecermos, porque durante os primeiros momentos da pandemia, houve o pensamento, né, que isso fazia parte da ira divina, e quem não tivesse merecimento, quem não tivesse seguido sua vida corretamente, quem não tivesse sido pessoas para o bem, iriam desencarnar levados por esse vírus. E não é uma questão punitiva de Deus. Nós estamos vivendo esse momento crucial, mas dentro dele tem N planejamentos divinos, do qual um pouco os textos espíritas nos esclarecem, mas ainda provavelmente tem muitas outras questões do qual o nosso conhecimento ainda não pode, né, não pode ainda receber, nós não podemos entender. Então, portanto, esses desencarnes coletivos, eles acontecem sim para acelerar esse processo, né, de reforma das ideias e ter a oportunidade de trazer os espíritos que estão mais suscetíveis às mudanças para o encarne na Terra. Mas, apesar dessas questões, principalmente agora da pandemia, que não deixa de ser um desencarne coletivo, nós não podemos olhar do jeito que eu falei, de como se fosse, né, como se estivessem sendo levados, né, desencarnando as pessoas que merecessem por não ter seguido corretamente os ideais cristãos. Na verdade, tem N coisas acontecendo. Nós sabemos que tem algumas pessoas que estão desencarnando porque faziam parte dos seus planejamentos o desencarne e estão indo para o mundo espiritual justamente para amparar a Terra nesse momento de transição para o mundo de regeneração, né? Infelizmente, tem os nossos irmãos que, de forma displicente com a vida, desencarnaram por se infectarem com o vírus. Também tem os demais que fazem parte dessa fase transicional da Terra e, né, desencarnaram nesse momento do qual estava dentro do planejamento divino. Essa questão do desencarne das pessoas que ainda estão um pouco endurecidas, não quer dizer que, nossa, desencarnou porque era endurecido e já está indo para outro mundo mais inferior, ou um mundo que ainda não é tão evoluído, para ir para aquele planejamento para ajudar aquele mundo a evoluir. Na verdade, alguns dos nossos irmãos, isso está até escrito no próximo texto da Gênesis, estão desencarnando porque, como eles estão muito mergulhados na influência da matéria, ainda estão tendo dificuldades na sua questão da evolução moral. Então, pelo planejamento divino, ao desencarne de algum desses espíritos, para que eles voltem à vida espiritual, para que sejam reavivados os ensinamentos, né, reavivados os esclarecimentos, para que eles sejam ressensibilizados, né, de tudo o que eles gostariam de fazer e do planejamento divino deles na Terra. Justamente por isso, né, eles trazem o termo de que a casca é pior que o cerne. Então, as influências materiais eu estou tendo dificuldade de vencer. Então, alguns desses desencarnes serão para esse reavivamento, para que esses espíritos voltem à Terra e possam cumprir com seus planejamentos de forma mais eficiente. Então, quer dizer que lá na frente, todos nós, né, no mundo de regeneração, todos nós seremos bonzinhos, no mesmo nível, somos espíritos bons, e que aí todo mundo vai viver na mesma energia, no mesmo nível?
Não. É sempre muito claro que na obra divina todos nós temos que cooperar para a evolução dos seres. Então, mesmo no mundo de regeneração, nós estaremos em níveis evolucionais diferentes, né? Não tão abruptos quanto agora, porém nós estaremos em níveis evolutivos, para que eu possa sempre estar na missão de amparar o meu irmão, para que esse conflito, né, essa riqueza de níveis evolutivos diferentes possam fomentar a evolução dos espíritos. Então, nós temos que limpar essa imagem infantilizada, né, da pandemia, de que isso é um momento crucial de quem está indo merecer ou está sendo punido, ou porque realmente não cumpriu os deveres divinos. Bom, então, como o texto acabou de dizer, né, o que o Espiritismo encontrará, né, nessas novas gerações, justamente desse período de luta que eu disse, que vai ter essa questão de que as pessoas que ainda, né, terão as ideias, elas vão disputar palmo a palmo, e é nisso que a questão espírita, ela precisa aos poucos, né, os ideais de transformação sejam colocados, né, à fala, seja colocado nas tribunas, os ideais morais cristãos sejam defendidos, né, no bom combate, sejam colocados mais à frente e não sejam tão tímidos, porque a maioria das pessoas, porque os que estão que estão defendendo ainda os ideais retrógrados estão com uma firmeza muito grande, né, de conduta e de luta. Então, nós teremos que ser também firmes, contundentes.